Olá, Lupa Barros aqui em mais um Carona Financeira. E hoje eu vim buscar uma amiga que mora fora do Brasil e que tá aqui pra gente dar uma voltinha. E ela é proprietária da Tiny Bee Brigadeiros, lá em São Francisco. Ela é matéria da Forbes e saiu daqui do Brasil e foi ter sucesso com a sua empresa lá nos Estados Unidos de brigadeiro. E é com ela que a gente vai conversar. Olha ela aqui, cheguei. Oi, amiga, quer uma carona? Oi, Rê! Que prazer! Que delícia! Que delícia te ver! Bem-vinda de volta ao Brasil! Obrigada pela carona! Essa é a Renata, gente, proprietária da Tiny Bee, e a gente vai dar uma volta para conversar um pouquinho. Vamos lá, amiga? Bora! Amiga, seja bem-vinda de volta ao Brasil. Que delícia ter você aqui pra gente conversar. Saudade de você, amiga. Muita saudade, obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz de conversar com você. Gente, a Renata, sabe aquela época lá, ó, que eu era endividada? Que eu ia no restaurante, que eu ia no restaurante e não podia, e que eu ia na balada e não podia, era com ela que eu ia, tá? Mas a culpa não era dela, a responsabilidade era toda minha. Aliás, ninguém nem sabia qual era a minha condição financeira, porque eu vivia de aparências, né? Depois, um dia a gente até conversou sobre isso, eu depois fiquei sabendo que a Rê também era apertada de grana e como uma pessoa que também não teve educação financeira na infância, ficou um tempo aí atrapalhada. Mas agora ela é uma empresária de sucesso, gente. Renata é proprietária da Tiny Bee Brigadeiria ou Tiny Bee Brigadeiros, Rê? Tiny Bee Chocolate. Chocolate. Falei errado no começo, gente. Falei Tiny Bee Brigadeiros. Mas é Tiny Bee Chocolate. O arroba tá aqui, ó, pra você ir lá conferir. Segundo os meus filhos, a empresa que tem o brigadeiro mais redondinho do planeta. Eu acho que eu tenho toque. Oi, como você faz? Já me perguntaram se era uma máquina que fazia os brigadeiros. Eu sei que não é, né? Sei que Não é. Todo mundo no manual ali. Tudo no manual. Eu sempre prezei pela aparência do brigadeiro. Óbvio que o sabor é importante, mas a gente come primeiro com os olhos. Ai, que delícia você falar isso, Não é? porque é muito verdade. Sim, quando tá zoado, a gente não tem o mesmo sabor, parece, né? Exatamente. Quando tá com granulado desmantelado ou coisa assim. Mas vamos voltar um pouquinho, Rê. Como você parou no brigadeiro lá em São Francisco? Nossa, essa é uma história longa. Eu sei, tá, gente? Só quero que ela conte pra vocês. Acompanhei todo o processo, torci muito e torço muito por ela ainda, porque eu quero que de uma matéria de dentro da Forbes, ela saia na capa da Forbes ainda. Vai sair, amiga? Vou Vai sair. sair. Boa. Então vamos lá, conta como foi esse processo. Eu cresci no interior de São Paulo. Qual é a cidade, Rê? Em Itapeva, a cidade da minha mãe. Eu não nasci lá, mas eu cresci lá. Minha família inteira tá lá. E a minha mãe é divorciada. E ela sustentou a família a vida inteira, eu e as minhas duas irmãs, fazendo chocolate. Ela não tinha nenhum outro trabalho, Rê? A minha mãe teve muitos trabalhos, muitos. Ela fez tudo que era possível para ganhar dinheiro. E ela casou muito nova. E quando ela se separou do meu pai, ela casou com 18 anos, me teve com 19. Quando ela se separou do meu pai... Você é mais velha? Eu sou mais velha. É. Quando ela se separou do meu pai, eu tinha 3 anos, então minhas irmãs tinham 2 e 1. Então uma menina de 22 anos, com 3 crianças, para sustentar, então ela fez de tudo que era possível. Ela deu aula, limpou casa, vendia roupa, até que um dia... Eu achei, Rê, que o chocolate que ela fazia era só renda extra. Durante um tempo foi este o trabalho? Ela começou fazendo pra gente, né? Ela fez um curso. E começou fazendo brigadeiro, chocolate pra gente, porque ovo de Páscoa era muito caro, comprar um chocolate. Sim, minha mãe também fazia pra mim. Era muito caro, então ela fazia pra gente. E virou profissão. Ela parou de fazer todos os outros trabalhos e focou no chocolate. Por muitos anos, faz mais de 30 anos. Eu acho que quando ela começou eu tinha 10 anos. Ela faz ainda, Rê? Ela faz. Até hoje, do mesmo jeito. Diferente. Mas como você chegou lá, amiga? Daí você fazia com ela? Eu fiz muito chocolate com a minha mãe, eu era o braço direito. Você gostava desde sempre? Eu gostava no começo, só que ao longo dos anos, a clientela cresceu e durante a Páscoa ela vendia muito, então era muito pesado. E eu estudava, aí veio a época de fazer vestibular, que né, você... tem uma demanda de estudo alta, né? Exatamente, porque a minha mãe não teve oportunidade de estudar e eu acho que essa coisa de estudar é muito importante para os pais, né? Eu não tive oportunidade, eu quero que os meus filhos estudem. Então o foco era que eu estudasse, me formasse e tivesse a minha profissão. Porque a profissão da minha mãe era por falta de opção, então não era aquela coisa, sigam os meus passos. Não, eu quero que você estude para você não passar o que eu passei.
Essa é a mentalidade, né? Especialmente para quem mora no interior. Mas eu acho que no geral, eu atendo bastante gente hoje em dia que tem uma profissão, teve uma mudança de carreira e essa profissão chegou depois que essa pessoa se conheceu melhor e descobriu o que queria fazer. Mas muita gente que tem uma profissão que foi acontecendo, como essa da sua mãe. Então a pessoa começou, preciso ganhar um dinheiro, estou desempregado, então o que eu sei fazer? Eu sei fazer bolo, então vou fazer bolo no pote. Eu sei cortar cabelo, então vou oferecer de cortar o cabelo na casa das pessoas. Eu sei fazer a unha, então eu vou fazer a unha na casa das pessoas. E isso acaba que depois vai crescendo, quando a pessoa estuda empreendedorismo, entende como tem que ser um negócio, vira uma esmalteria ou vira um salão de cabeleireiro, começa a contratar pessoas, mas que não só no interior, aqui também as pessoas começam a empreender assim. A gente não é educado também para empreender, não. É para ter um diploma. Exatamente. Exatamente. Isso é uma frustração, assim, para mim muito grande, porque o que aconteceu? Eu fui fazer faculdade, passei no vestibular, fui fazer faculdade de enfermagem, numa faculdade federal aqui em São Paulo. E era o que você muito queria? Não, eu queria fazer odonto, mas eu passei enfermagem e fui. E eu me apaixonei pela profissão, eu me apaixonei. Só que a gente não aprende na faculdade a se valorizar como profissional, a ganhar dinheiro, a se vender. Sim. Né? Porque negócios, fazer negócio é mais importante do que ter a sua própria profissão. Então, eu era muito bem sucedida profissionalmente, mas não financeiramente. Tanto é que ela ia no restaurante comigo, né? A gente ia e era feliz. Ia. Quebradas. Não, era feliz naquele momento, porque realmente, gente, aquilo existia na minha vida, porque era um momento muito agradável quando eu ia com a Rei e as minhas outras amigas. A gente conversava sobre tantos assuntos, era uma terapia, Foi a uma gente fase se apoiava, muito foi. Mas só eu sei a dor que era depois, quando eu tinha que pagar aquele jantar. Então, a gente deveria falar sobre dinheiro desde aquela época e conversar, olha, tô apertada hoje, vamos fazer um jantarzinho em casa? Então, vamos fazer uma pipoca, qualquer coisa, cada uma traz um suco, né? Não, a gente ia no restaurante. Mas naquela época não tinha, era o jeito que a gente também achava que a gente podia conhecer alguém, porque todas todas solteiras. Sim, também tinha isso, verdade, verdade. Também tinha a paquera na jogada. Mas você estava falando que você se apaixonou pela enfermagem, mas que você não sabia vender essa parte, não foi isso? Exatamente, eu me apaixonei, fiz faculdade, trabalhava. Isso, já estava morando em São Paulo, quando a gente se conheceu. Morei em São Paulo por muitos anos. São Paulo é uma cidade extremamente cara. E ela te engole se você não souber cuidar do seu dinheiro. Ela te engole. Foi ótima essa frase, porque é bem verdade. E aí foi isso que aconteceu comigo. Em um momento da minha vida eu estava infeliz com a minha profissão, porque eu não sabia me posicionar. Mas você era infeliz. Como você era apaixonada pela profissão, esse infeliz era porque você não estava sendo reconhecida financeiramente? Exatamente. Eu estava infeliz porque eu não conseguia me posicionar e mostrar o meu valor para as pessoas, para os meus chefes. Eles me adoravam e para eles estava ótimo, assim, eles achavam que eles me pagavam bem, mas eu mal conseguia sobreviver em São Paulo. Falei, tá muito errado. E essa minha infelicidade me levou a cair o meu padrão de entrega na minha profissão. Isso levou... Não, e também, assim, lá, quando eu estudo as coisas de problemas financeiros, quando as pessoas têm problemas financeiros, elas ficam tão preocupadas com como vai pagar o aluguel, né? Então, você veio do interior, morava aqui sozinha, às vezes dividia com uma amiga, não era? Eu morava com uma amiga. Você fica tão preocupada que você tinha que pagar a sua parte do aluguel, pagar a sua parte das contas, se sustentar. Essa preocupação é tão intensa que a pessoa prejudica a sua parte cognitiva. E aí você não consegue mais ser produtivo. Nos Estados Unidos tem um levantamento que a ordem de perda financeira para o mercado é de 500 bilhões de dólares. Uau. Nos Estados Unidos, que é um país que tem um pouco mais de controle de finanças, né? Você não sente isso de morar lá? Sinto. Aqui é tudo muito mais perdido, né? O crédito é muito fácil, os juros é muito alto, então as pessoas se endividam com muita facilidade. E isso nunca teve esse levantamento aqui, mas se lá é assim, imagina como é aqui. E a pessoa, eles chamam de abas mentais, como um computador, que você tá com abas tão abertas, assim, a escola do filho, o aluguel, como eu vou comer, como eu vou terminar de pagar minha faculdade, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, que você não consegue mais produzir. Então, acho que não era só a insatisfação com a situação, era a preocupação financeira porque, também. Exatamente, eu era solteira, morando numa cidade grande, eu queria ter
conquistas, né? Eu queria poder sair, encontrar pessoas e jantar fora um dia que eu quisesse. E eu sentia que eu não conseguia conversar e convencer os meus chefes a me darem aumento. Então, era uma frustração que me bloqueou profissionalmente. E eu me senti tão infeliz nesse momento que eu falei, não quero mais trabalhar com isso. Fui fazer um curso para mudar de área e acabei sendo mandada embora. Me demitiram porque eu não estava produzindo como você produzia no começo, sim. Entregar mais, exatamente. E aí tudo acontece ao mesmo tempo. Eu tinha um namorado que eu achava que ia casar, você lembra? Sim. Tinha um namorado super sério, ele terminou comigo. No mesmo momento. Foi muita frustração, porque esse cara a gente achava, né? A gente falava, se eu quero ter um namorado igual este da Renata, exatamente. Porque ele era muito perfeito, assim, aparentemente, né? Mas pra gente ver como... Então, do nada... Nem tudo é, né? Foi muito... Então, assim, eu digo que eu estava sem emprego, coração partido, e a casa que o apartamento que eu alugava foi colocado à venda. Então eu tinha que arrumar um outro lugar para morar. Era muita coisa para você lidar casa, ao mesmo tempo. Sem casa, coração partido e sem trabalho. Como eu fui demitida, eu tinha uma rescisão, né? Que era bem... que foi o que me sustentou por muito tempo, assim, por um bom tempo. Você trabalhava muitos anos lá, Rê, nesse lugar? Trabalhava bastante tempo. Muitos anos. E eu tinha uma reserva, eu tinha uns investimentos que eu fazia, eu estava aprendendo a investir. Eu lembro que eu tinha ações da Petrobras. Bem melhor do que eu, porque eu só tinha dívida nessa época, amiga. E com quem que você aprendeu isso de ações, amiga? Porque a gente não falava sobre dinheiro assim, a gente não falava sobre investimento. Aliás, eu nem tinha dinheiro para investir, eu só tinha dívidas. E as nossas amigas também, a gente sabe que demoraram para ter essa luz, assim, sobre investimentos. Seus chefes falavam sobre investimentos? Não, eu acho que eu aprendi com o meu ex-namorado, porque ele era investidor ele era também. Investidor. E aí eu aprendi e eu ganhei dinheiro, viu? Eu ganhei bastante dinheiro com a Petrobras. Eu ganho também dinheiro ainda hoje com ela, viu? É uma boa empresa, Nossa, que bom saber. Você não tem mais, né? Não, eu preciso investir um pouco aqui, né? Você não tem nada de investimento aqui mais, Fê? Não tenho, nada. Mas fez um belo investimento na sua empresa lá, que também vale, né, amiga? Pois é. Mas aí você tinha... Então, essa foi a reserva que você usou para se sustentar depois que você saiu. Ainda bem que você tinha essa reserva. Foi, exatamente. Eu tava despedaçada emocionalmente. E eu queria mudar de área dentro da enfermagem. E eu achava que eu precisava melhorar o meu inglês. E isso você acha que faria diferença na enfermagem? Eu acho que faria diferença na enfermagem. Porque que área você queria de pesquisa? O que precisaria do inglês? É uma pergunta séria, porque eu não imagino o que precisaria de inglês na enfermagem para atender as pessoas aqui no Brasil. Eu queria ir para a área de pesquisa. Eu fiz um curso imaginei que fosse fazer pesquisa. Fiz o curso, só que eu acho que ali chegou ao fim a minha carreira, a minha paixão e a minha carreira de enfermagem. O que eu fiz? Eu queria passar um tempo fora do Brasil. Eu fiz uma viagem um pouco solo. Também porque a gente acha que quando a gente viaja os problemas fogem da gente, né, Rê? Então, corações partidos sempre geram desejo de mudar de país, né? Eu lembro que na época eu fui pro cabeleireiro e falei assim, Antônio, corta e pinta. Ele falou, não, a gente nunca faz os dois ao mesmo tempo, especialmente quando você tá nesse estado que você está. Ele foi um cabeleireiro muito sábio, porque o outro ia cortar, pintar, repicar, fazer o que você quisesse. Aí eu falei, eu quero ir para um lugar muito longe do Brasil, para ficar bem longe dos meus problemas. Exatamente o que você falou, mal sabe a gente que os problemas vão eles com a estão gente, aqui dentro, sim, né? Sim. Aí eu decidi, fui para Machu Picchu, foi muito gostoso. Você foi sozinha? Fui sozinha. Sozinha? Sozinha. Uau, amiga. Fui sozinha pra Machu Picchu. Eu não tenho problema de fazer nada sozinha. Eu almoço sozinha, vou em todos os lugares sozinha. Eu viajo sozinha também, né? Se for necessário. Agora eu gosto de viajar com a minha família, né? Mas viajaria. Mas acho que pra Machu Picchu eu ia querer ir com alguém por causa de se sentir mal na hora que sobe lá, o negócio do ar rarefeito. Você não pensou nada disso? Não pensei nada disso. Eu só queria uma viagem espiritual e eu tinha um sonho de conhecer Machu Picchu e eu não me senti mal em nenhum momento.
Foi uma viagem incrível. E lá eu conheci uma pessoa que era de São Francisco, na Califórnia. E essa pessoa me deu um super apoio. Eu falei da minha vontade de ir. Isso era 2009. Foi 2009 que eu fui para Machu Picchu. Então, logo depois da crise, né? Sim. Quebrou o país. Aí ele falou, não, vai ser bacana para você. Tá, uma cidade super tranquila. Eu voltei de Machu Picchu, voltei para São Paulo. Liguei para minha mãe, liguei para minha irmã e falei, ó, eu vou passar 3 meses em São Francisco. Acabei de comprar Sua mãe ficou passagem. arrasada? Não, Ficou porque já bem... estava longe de você aqui em São Paulo, mas ainda podia vir te visitar. Ela ficou muito chocada e muito preocupada, porque ela sabia que eu não estava bem. É isso que eu quero. E isso não é você também, né, amiga? Quem te conhece sabe que você não é de coisas assim repentinas. Você pensa, mastiga o assunto. Essa é você. E aí, vou embora do país, né? É uma coisa que realmente você não estava bem. Mas... Foi a melhor coisa que você fez, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi a primeira vez que eu saí da minha zona de conforto. E aí, sair da minha zona de conforto e fazer uma coisa sozinha, num lugar que eu achava que eu falava inglês quando eu cheguei lá. Sim. Né? Então eu decidi ir para São Francisco. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, por que você decidiu ir para São Francisco? Porque era o lugar mais longe, que eu sabia que eu não ia encontrar o ex-namorado. E porque ele era bem viajador, né? Eu lembro disso, ele viajava. E aí eu sabia que ele estava sempre na costa leste, eu falei, vou pra costa oeste. Sim, que daí não encontrou ele nem no aeroporto. Exatamente. O bem que vocês, homens, que dão um pé na bunda da gente, fazem às vezes, também é incrível, né? Porque eu também digo isso, né? Que eu só dou valor hoje pro Pedro como meu marido, por tudo que eu passei. Porque se eu encontrasse o Pedro lá atrás, eu não sei se eu ia falar, nossa, que homão. Eu ia falar, nossa, exatamente, que calmaria, né? Esse relacionamento. Exatamente, e eu fui, saí da minha zona de conforto. Fui. E você foi fazer o quê? Sozinha. Só estudar? Eu fui para estudar. E eu lembro da minha amiga falando, da Sabrina falando para mim, vai, não tenha medo. Não é uma ida sem volta. Se você não gostar, você volta. E posso te falar, quando você voltar, vai estar tudo igual. Ela tinha ido para Itália, né? Sabrina é uma outra amiga nossa também, que foi um tempo fora também, tinha ido para Itália e voltou. Eu gostei dessa fala. E quando você voltar, tá tudo igual. Mas você não vai ser a mesma. Interessante. Então eu até me arrepio, assim. O quê? Você emocionou? Não, me emocionei. Tá tudo bem, agora a gente precisa respirar. Pera que eu também me emocionei de ver você emocionada. Bom, então ela falou isso. Vai. Se você não gostou, volta. Você vai voltar, vai estar tudo igual. Mas você não vai ser a mesma. Incrível, né? Ela tinha ido e é isso. E você, ó, ficou até emocionada, gente. E até eu também me emocionei porque sei toda a história dela. É isso, é vida. E sabe o que eu digo? Eu digo isso que eu gosto de fazer essa gravação no carro, porque eu sei quantas conversas como essa a gente teve no carro. Nossa. Quantas vezes a gente já chorou no carro sem estar com câmera gravando, porque a gente falava sobre as nossas coisas íntimas, né? Porque a gente é amiga de verdade, fora das telas. E quantas vezes eu chorei sozinha no carro, quantas vezes eu briguei no carro, quantas vezes eu dei um amasso no carro. O carro acontece em muitas coisas. E hoje a gente tá aqui contando essa história pra levar até vocês aí o que é isso, vida real. E ela voltou, e você voltou outra pessoa? Não voltou! Não voltei. Agora que eu lembrei. Eu não sei por qual motivo, achei que você tinha voltado, porque eu lembro de você no meu casamento, tudo, mas foi só... Não, eu voltei. Na verdade, o que aconteceu? Eu fui aberta a viver uma experiência, né, diferente, a me inserir na cultura. E foi exatamente isso que eu fiz. A única coisa que eu não queria era arrumar um namorado, porque eu precisava estar bem comigo Não, mas te mesma. perguntei o que você foi fazer lá, se você foi só estudar, Rê. Você foi só estudar? Eu fui só estudar. Esse era o meu objetivo. E aí eu conheci pessoas incríveis, estudei numa escola super bacana. Você tem amigos dessa época ainda? Tenho amigos dessa época, tenho amigos dessa época. E aí eu estudei numa escola de inglês, conheci pessoas, num Thanksgiving eu conheci outros expatriados. Tinha brasileiros, não? E tinha uma brasileira
que virou minha melhor amiga. E ela foi a pessoa que me levava para todos os lugares, para todas as baladas, aniversários. E um dia ela me convidou para ir no aniversário. E eu tinha esse lema, eu não falo não pra... Eu lembrei disso agora, eu lembro que você falava, é a minha vida do sim, tudo que me convidam eu vou. Eu lembro disso agora. Exatamente. Você se arrependeu de alguns sims que você falou, de lugar que você foi? Nenhum. É uma e aí você de falou, surpresa, ok, eu vou. Eu acho que eu tive muita sorte, mas eu tava assim... Eu comecei a... E da onde você tirou esse lema da sua cabeça? Você fala... Não sei, eu acho que foi a inspiração da Sabrina também. Eu falei, vai. Foi a que mais me deu um empurrão, assim, essa. E ela tinha ido, então, né, como a gente falou, pra Itália, e ela tinha voltado, então era uma experiência que você viu que dava pra ir e voltar e tudo bem. Exatamente. Aí você foi no aniversário. Aí fui nesse aniversário com a minha amiga, e lá eu conheci pessoas incríveis, e um deles... É o seu marido! Um deles é meu... maravilhoso, Mas eu não lembrava que você conheceu na festa. Não tinha um lance de uma guerra de travesseiro? Foi o nosso primeiro encontro. Nossa, gente, realmente o André é uma pessoa diferente. Convidou você pra ir numa guerra de travesseiro. O André é um cara muito especial, gente. Ele é nosso amigo, né? Ele não tá aqui no Brasil ainda, ele é muito querido. É um pai maravilhoso, um maridão. Que bom que você encontrou o André, né? Exatamente. Um cara com caráter irrepreensível e diferente, né? Convidou você pra ir numa guerra de travesseiro. Foi super. Ele conversou comigo na festa, foi super simpático, porque ele era melhor amigo da Melissa, dessa minha amiga. E aí da onde eles eram amigos do emprego dela? Não, desse grupo de amigos. A Melissa eu acho que ela estudou em Stanford também, eu acho, que eles se conheciam por causa da faculdade. E grupos que vão trazendo outros ela grupos, né? Ela é cientista e... E aí, a gente se conheceu na festa, foi super bacana, mas não rolou nada na festa, assim, mas eu curti. Amiga, mas vamos combinar que a americana é diferente também, não é igual aqui, né, que sai ficando, sai beijando, lá não é assim, se conhece, conversa, convida pra sair outro dia. Você não sente que é assim ou será que hoje é diferente? Não, é muito diferente. Tava até conversando com a minha família esses dias, contando a minha experiência, porque o americano pede licença, posso te beijar? Essas coisas que a gente vê em filme. Sim. Can I kiss you? Ele perguntou, can I kiss you? Não, ele não perguntou, mas... Eu tô achando engraçado isso, eu não lembrava desse detalhe. Não, ele Aí a gente se conheceu, ele não pediu meu telefone, ele me deu o cartão dele e ele sumiu da festa. No dia, alguns dias depois, ele pediu pra minha amiga, pra sair com a minha amiga e pra me convidar. A gente saiu, várias pessoas. E depois disso ele me convidou para um encontro, só nós dois. E a gente foi, ele me convidou para uma festa de travesseiro. Eu com meu inglês macarrônico na época. Você não entendeu o que era? Festa de travesseiro não, era uma luta de travesseiros. Sim, era uma guerra de travesseiros. Uma guerra de travesseiros que acontece uma vez por ano em São Francisco. E quando ele falou alguma coisa de travesseiro, você pensou segundo as intenções, assim, pra onde ele tá me convidando? Não, eu fiquei pensando, será que essa pessoa tá falando o que eu tô entendendo? Será que eu tô entendendo certo? Será que é isso mesmo? Eu falava, essa coisa que você dorme, que você põe a cabeça, é isso mesmo? É uma festa famosa em São Francisco? É uma festa enorme, 5.000 pessoas 5.000 pessoas numa luta de travesseiro? No dia 14 de fevereiro, que é Valentine's Day. Valentine's Day. E as pessoas vão então já tem uma travesseiros. pegada, ele já tava com segundas intenções. Não a que a gente tava pensando do travesseiro, né? Mas era uma segundas intenções. E as pessoas vão e lutam, foi super bacana. Eu passei numa loja, comprei meu travesseirinho super fofo, assim, eu chego lá e tá com um travesseiro enorme. E a gente começou a lutar. Temos fotos desse dia. Eu queria ver. Manda fotos pra gente colocar a foto desse dia aqui, ó. Vamos mandar foto. A gente pediu pra uma pessoa tirar a foto da gente e a pessoa era brasileira. Olha que é muito engraçado. E aí vocês casaram, então você voltou, lembro que fez documentação, tudo. Não. Aí, olha o que aconteceu nesse dia. Ele me levou pra casa. E aí, nessa coisa de beija, não tava esperando, né? Como que vai ser a atitude? Me parou na frente da minha casa e eu falei, então tá bom, né? Tchau. Ok, então acho que eu vou descer, né? Não vai ter nada, tá bom, tchau. Desci do carro, fechei a porta do carro no meu dedo. Nossa, tava tão rancorosa que não ganhou um beijinho. Né? Que não ganhou.
Essa foi a história, foi aí que tudo começou. Nossa, que loucura. Aí E agora ele é seu marido. A gente começou a namorar e foi incrível. Ô, Lê, e como você chegou no Brigadeiro, né? Vocês casaram? Ele veio morar aqui comigo. Ele morou, eu ia embora com ele depois de um tempo morando aqui. Ele falou, então você vai embora, arruma suas coisas e volta pra morar aqui comigo. Eu falei, tá bom. Ele decidiu vir pro Brasil porque ele queria aprender a falar português. E eu achei isso o máximo. Ele falou, vou ficar 3 meses pra você conseguir organizar suas coisas e aí a gente volta. Falei, ótimo. Mas ele ficou mais de 3 meses. Só na que minha esses memória. 3 meses, esses 3 meses foram 2 anos e meio. Lembrei, porque a gente se encontrava sempre em todas as coisas. Foram todos os casamentos da nossa turminha, ele tava aí. Não, exatamente. Foi no casamento de todo mundo. E aí ele aprendeu a falar português muito bem. E aí eu tive Nossa, eu tô contando tudo, né? Tá. Eu engravidei depois que eu casei e tive um aborto. Quando você tava aqui ainda? Eu tava aqui ainda. Você não sabe dessa parte? Sei sim, eu lembro que eu te encontrei num café, eu lembro até hoje onde é que foi. Te encontrei num café, te levei um presente e logo depois você soube que perdeu. E aí a gente tava em São Francisco, porque eu fui no médico aqui, ele falou, já que você vai pra lá, vai fazer esse exame, que era um exame super novo, que detecta doenças do embrião antes das 9 semanas, antes das 12 semanas. Mas ele falou assim, antes de fazer esse exame, faz um ultrassom pra ver se tá tudo bem. Eu falei, tá bom. Fui fazer ultrassom, não tava. Então aí eu tive esse aborto lá, que foi super, super difícil, traumático. E a gente, lá nessa viagem, a gente decidiu, eu falei, André, agora que eu não tô mais grávida, eu acho que eu tô pronta pra voltar pra cá. Aí a gente ficou lá uns 3 meses organizando tudo, voltamos pro Brasil, empacotamos tudo e fomos embora pros Estados Unidos. Quando eu fui, porque nesse tempo que ele ficou aqui, nesses 2 anos e meio, eu não trabalhei como enfermeira. Eu trabalhei como corretora de imóveis. Fotógrafa também, que eu lembro que você tirava foto, fazia fotos ótimas, você fazia foto de recém-nascido, não era isso? Fazia. E aí eu fiz um curso de fotografia, porque a minha ideia era ir para os Estados Unidos e trabalhar como fotógrafa. Então eu comecei a trabalhar como fotógrafa lá. Eu amo fotografia. Eu sou fotógrafa da Time Bee hoje também. Isso. Mas corretora de imóveis era só pra não fazer nada, porque não é uma coisa que você gostava ou gostava? Era uma coisa pra eu ganhar um dinheiro sem ter que trabalhar 8 horas por dia dentro de um lugar. Sem ter férias, porque eu sabia que ia embora, eu não queria me comprometer com nada. E a gente viajava muito nessa época, então eu tinha que estar livre para trabalhar quando eu quisesse. Foi por isso que eu fui para ser corretora de imóveis. E foi uma experiência incrível, porque eu aprendi sobre vendas. E é tão importante que a gente saiba como vender, porque tudo é venda, né? E você acha que começou sua história de venda aí, Rê? Eu acho. Você vende tudo é venda. Como você se vende pro seu namorado, como você se vende pro seu filho. Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, como você se vende pro seu próximo emprego. Porque às vezes a pessoa fala, eu sou funcionário, eu não tenho que vender nada, eu sou funcionário. Leva engano. Como você se vende pro seu patrão para ele te dar um aumento? Gente, era o que eu não sabia fazer quando eu era enfermeira. Que era justamente o motivo da sua frustração lá. Exatamente. Sim. Foi assim, foi fundamental. E na corretora que você trabalhava, tinha cursos de venda ou era uma coisa meio cultural? Não, era cultural. Cultural do lugar, então você foi absorvendo ou tinha um... Não, você vai fazer então este curso para aprender a vender o imóvel? Não tinha curso, mas tinha bastante... Ações, assim, Eles ensinavam informalmente. E era uma empresa que trabalhava com lançamentos de imóveis, então era muito bem estruturado. Era muito legal. Eu não era uma boa vendedora nessa época. Nem com os cursos, amiga. Não. Mas eu aprendi muito nessa época. Fui para São Francisco para trabalhar com fotografia. Me frustrei porque eu não queria trabalhar com brasileiro. Quando eu fui para lá, a minha meta era trabalhar com americanos. E aí meu inglês ainda não era tão perfeito. A gente tem essa coisa. Você acha que tem uma barreira preconceituosa por você não ser americana? Não, de jeito nenhum. Não tem. Não. Eu nunca senti isso. Eu acho que o preconceito é nosso. Porque a gente se intitula, assim, a gente se... o meu inglês não é bom. E a gente coloca isso na cabeça... Mas o americano não tá nem aí. O importante é você se comunicar. E aí você entendeu que, então, a linguagem não era um problema? Não, o problema era... Eu acho que a fotografia não era pra mim. Não tava me fazendo feliz. Não tava... Te completando? Não tava trazendo... Eu não estava conseguindo
ter clientes na frequência que eu precisava. Não faltava alguma coisa. E aí, nessa minha frustração, nesses momentos de frustração com a fotografia, eu comecei a pensar, eu conversando com uma amiga que ama brigadeiro, a gente falou, vamos fazer brigadeiro para vender aqui. E aí, sentadas tomando um cafezinho e divagando sobre como ter uma ganhar empresa dinheiro de brigadeiro. E o que eu queria era introduzir o brigadeiro para os americanos, para que eles se apaixonassem pelo brigadeiro como do os jeito que brasileiros, nós somos apaixonados. Era isso que eu queria, né? Só isso. Sonha bem baixinho, bastante. Né? Sim, porque é outra cultura. É isso que é uma coisa que a pessoa tem que entender. Às vezes a gente fala, leva uma coisa que eles se apaixonam, vão levar coxinha, coisa que... Gente, tem que entender a cultura do outro, né? O gosto do outro. Você sempre fala sobre isso lá, né? Que não tem que aprender sobre o local, sobre o que é aquela empresa vai levar para aquela outra nacionalidade, né? Exatamente, porque quando você quer introduzir um produto novo num país, numa cultura nova, o produto já é diferente. Então, se você quer introduzir também sabores diferentes, é uma mudança cultural que você quer introduzir. É igual, vamos falar de Uber. Uber foi uma mudança cultural que eles fizeram com as pessoas. Porque o seu carro é seu. E de repente você está compartilhando seu carro para outras pessoas. Mesma coisa Airbnb. Você abre a sua casa para outras pessoas dormirem na sua cama. Também. Isso é uma mudança cultural que Netflix também, eu acho, de você assistir o filme da sala da sua casa sem ser com propaganda no meio da televisão. Muitas coisas a gente vem mudando. Exatamente. Né? Tinha uma mudança cultural. Mudança cultural. Então, você introduzir um produto novo que a pessoa não conhece. Eu queria que o brigadeiro fosse o próximo croissant nos Estados Unidos. Porque croissant é popular em qualquer lugar. E era isso que eu queria. Eu entendi. Você queria ser a referência de brigadeiro pro americano, que isso introduzisse na cultura deles. Eu não pensava nem em mim. Eu pensava no brigadeiro, Lupa. Eu quero que os americanos se apaixonem por brigadeiro. E para isso eu tenho que fazer um brigadeiro muito maravilhoso. Porque eu quero que eles amem o brigadeiro do mesmo jeito que eu... Você quer ver, gente? Você quer ver o brigadeiro de Renata? Quer ver o brigadeiro de Renata redondinho que meus filhos pensam que ela faz na máquina? Aqui, ó. Nesse arroba aqui você vai ver brigadeiro de Renata. De 1000 sabores. Eu já provei vários e são maravilhosos. Pode olhar. Quando eu decidi que eu queria fazer, tal, que eu tive essa ideia, eu compartilhei com o André. A primeira reação foi, mas Rê, é muito doce, não vai vender aqui. Aí eu falei, vai, todo mundo ama brigadeiro. Como ousa uma pessoa não gostar de brigadeiro? Você pensou isso? Eu falei, esse é o meu primeiro desafio. Fazer um brigadeiro... Não tão doce. Não tão doce. E o meu marido vai ser o cobaia. Isso que eu ia te perguntar, ele foi a sua cobaia? Você fez ele comer 700 mil tipos de brigadeiro? Fiz. E quando o Andrei disse, este está bom, aí... Eu lembro o dia que ele falou, agora isso. Sim, ele falou. Nossa, Rita, é uma delícia, é isso. Aí quando ele falou isso, eu comecei a pesquisar mais sobre... Os amigos dele você chamava para provar também ou só ele que era o cobaia? Eu chamava. Depois que ele falou é isso, eu comecei a compartilhar com os amigos dele. E a gente recebeu um casal de amigos em casa, que era o contador dele, inclusive, um casal mais velho. E aí eu servi brigadeiro de sobremesa. E ele comeu e gostou. E não achou doce? Dele, não, a esposa dele adorou, na verdade. Aí eu comecei a contar o que era, tal. E a esposa dele olhou pra mim e falou assim, Renata, eu vou te contar um segredo. Ele não come doce. O cara não comia doce? Não, e pra ele ter gostado é porque é muito bom. Então essa foi a minha primeira... Foi a sua alavanca, assim, talvez, né? Foi a primeira... foi o primeiro... como é que fala? A primeira vez que eu senti que ia dar certo. Tem alguma coisa aí. Aí, sabe o que ele falou pra mim? Eu quero comprar o seu brigadeiro pra dar pros meus funcionários? Clientes. Foi nosso primeiro. Foi meu primeiro. Seu primeiro cliente. Ele comprou por muito tempo. Ele foi nosso cliente por muito tempo. E eu fazia personalizado, as caixinhas com o logo da empresa dele e tal. Hoje você faz personalizado ainda? Se a gente faz para empresas personalizado com logo e tal, direitinho. Sim, fazemos. A gente faz. E aí foi assim que nasceu a Tiny Bee.
O Andres é empreendedor. Isso né? que eu queria dizer, Rê, porque também eu acho que é importante, a gente estava falando desde o começo sobre aprender que tem que vender, tem que ser a parte empreendedora precisa existir. E eu lembro que o Andrei foi fundamental nessa história por ele ser empreendedor, por ele sempre cuidar de empresas, né? O trabalho dele era esse de levantar empresas que tinham problema, não era meio isso também, uma coisa? Não, ele sempre foi. Ele teve algumas startups, então ele montou algumas empresas e vendeu. E ele sempre teve uma visão geral de negócio. Ele trabalhou muito com vendas nas empresas dele, ele era uma das pessoas de vendas. Então ele entendia, né, como estruturar uma empresa. Ele entende ainda, né? Entende, E como isso eu estruturar uma achei que foi empresa. fundamental, porque muita gente acha que, então tá bom, então eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer brigadeiro, e o meu brigadeiro não é doce, eu vou achar a receita perfeita e eu vou ter sucesso como a Tiny Bee. Não é bem assim, porque Não. montar uma empresa, do mesmo jeito que você falou que o trabalho era muito mais do que você ser só bom naquilo que você fazia na enfermagem, vender o brigadeiro é muito mais, montar uma empresa de brigadeiro bem-sucedida é muito mais do que só fazer um brigadeiro bom, Sim, né? sim, muito diferente de só fazer o brigadeiro. Porque você pode ter um produto maravilhoso, mas se você não souber vender ou não tiver um bom marketing, você não vai em lugar nenhum. Você tem que saber, eu acho que é fundamental saber precificar o seu produto. Você acha que isso é o Porque as principal pessoas do não, sucesso da empresa? não só o principal, eu acho que é um dos principais fatores, né? Eu acho que tem mais do que fatores isso? importantes. Mas saber precificar é extremamente importante, porque se você não precificar o seu produto direitinho desde o começo, mesmo estando na cozinha da sua casa, você nunca vai sair da cozinha da sua casa. Nunca. E quando você fala precificar, é entender quanto custa, quanto vai ter de lucro, quanto vai ter de imposto. E preço eu também acho, Rê, que tem a ver com imagem. E também, Lupa, não é porque você está fazendo na sua casa que você não tem aluguel, que você não tem luz, energia, Perfeito, o gás do seu o gás, fogão, o seu tempo, o tempo que você a leva embalagem. falando com seus clientes. Muita gente começa um negócio já querendo ter todo o branding pronto antes de ter um produto. Então as pessoas, antes de você começar, faz um teste para ver se na sua área vai vender. Mesmo a gente sempre conversa sobre isso. O André, né, às vezes as pessoas vêm conversar com ele, ele fala muito isso. Venda antes de produzir. Se tiver interesse, você vai lá e fala, então tá, eu te entrego em 15 dias. Mas ofereça antes de produzir, para saber se tem demanda, se a pessoa vai se interessar. E quando que você precisou sair da cozinha da sua casa? Quando a demanda foi alta demais? Eu precisei sair quando a gente começou a ter que enviar pelo correio. Porque quando você faz na cozinha da sua casa, lá nos Estados Unidos, você precisa ter uma licença para fazer na cozinha. Não é igual no Brasil que você faz em casa e tudo bem. Você precisa ter uma licença e você não pode enviar pelo correio quando você faz em casa. Por quê? Porque não tem um controle de qualidade, não é qualidade a palavra, Você precisa ter uma certificação diferente para você enviar pelo correio, você tem que ter certeza de que a sua cozinha, né, tá com a higiene porque 100%, você não pode tem outros alimentos misturados. Exatamente, você faz na cozinha da sua casa, você pode vender para os seus vizinhos, você pode entregar com o seu carro, mas você não pode despachar para outro estado ou para outro lugar. E hoje você entrega para os Estados Unidos inteiro? A gente entrega para os Estados Unidos inteiro e os produtos corporativos para o mundo inteiro. Se eu quiser comprar aqui, vem? Só corporativo. Sim, mas se eu quiser comprar para a empresa... Para sua empresa, você tipo, pode. Brigadeiros do carro financeiro, pode? Você entrega. Pode. E como chega um brigadeiro no O brigadeiro não, a gente entrega os kits. Então, por isso Sim, que... é aquilo que você fala aqui. Botou os americanos para enrolar brigadeiro. Exatamente, foi assim que a gente conseguiu crescer. E também a Porque gente é a tentou... cultura da experiência, né? De fazer a bolinha. Por isso que é importante você ficar focada, ligada no que está acontecendo ao seu redor. Eu fui... quando eu comecei a Tiny Bee, eu queria vender brigadeiro para festa de aniversário, para casamento. Porque eu sei que aqui no Brasil... É isso, que é docinho as pessoas disso. compram 5, 10 mil brigadeiros para um casamento. Tô errada? Não. Então, a gente participou de feiras de casamento, esse era o nosso foco no começo. Não deu certo. Porque a festa do americano não é igual a festa do brasileiro. Você tá vendo, gente, também? Não deu certo. Então, é uma empresa que faturou milhões, que tá na revista Forbes como um exemplo de empreendimento, que começou na cozinha de casa. Em certo momento não dá certo. Em certos momentos tem que rever a trajetória. Foi isso que vocês fizeram. Não, você vai se moldando de acordo com a necessidade, né, do público.
E aí enquanto a gente estava tentando esse mercado de festas, a gente também estava desenvolvendo o lado corporativo, que foi o que pegou. A gente mandava muitas caixas de brigadeiro de presente, que as pessoas mandavam para clientes, mandavam para funcionários, final de ano, essas coisas. Até que um dia, um desses clientes falou assim, olha, a gente vai ter uma festa e eu queria muito saber se vocês não fazem o brigadeiro lá pra gente ver, pra gente participar. Sabe essa coisa de festa, de aniversário de antigamente, que a família estava ao redor da mesa, as crianças, todo mundo enrolando o brigadeiro junto? Foi essa foi o nosso primeiro evento na casa de uma pessoa. Foi na casa? Foi na casa. Eu pensei que era um evento corporativo que ele ia fazer. Era corporativo, porque estavam todos da empresa. Estavam todos os colegas na casa dele, né, da empresa, que eram corretores de imóveis, mercado de imóveis na Califórnia é muito aquecido, né? Então eles estavam fazendo esse evento para eles e contrataram a Tiny Bee para enrolar, para fazer o brigadeiro, para eles verem como é feito. Como um bar de coquetel, que você vê o cara fazendo coquetel na hora, eles queriam ver você fazendo o brigadeiro na hora? Mas eles também participaram. Então, assim, eu levei uma estrutura de tigelas com granulados diferentes, levei uma máquina que, na época, eu tinha uma batedeira que fazia o brigadeiro para mim, já nessa época. Então, botei minha máquina para mexer o brigadeiro, levei brigadeiro pronto para enrolar, todo mundo com várias colheres. Então, o cheiro ficava no ar na máquina, todos os sentidos na experiência. Todos os sentidos. Então, aquele cheiro, aquelas pessoas enlouquecidas, eu quero comer esse negócio. E a galera enrolando o brigadeiro, levei caixinhas, então todo mundo pôs na caixinha e levou para casa. Na caixinha e levar para casa. Foi assim que nasceu o evento corporativo que a gente faz. E o seu carro-chefe hoje na Tiny Bee é o evento corporativo? É. E você depois entrou em cookies recheados de brigadeiro, outras coisas, mais... Então, aí tem a pandemia no meio dessa história, né? A gente fazia esses eventos corporativos nas empresas. A partir desse dia, a gente começou a oferecer e foi um sucesso. Então, a gente começou a fazer negócio com todas as empresas ali da região, do Vale do Silício, Google, Facebook, Apple. Assim, todas as empresas que você lembrar que são de lá. Não tecnológicas também, BMW, sei lá, Bed Bath & Beyond, essas lojas que a gente conhece. E a gente ia nos lugares e fazia os eventos presencial. E aí, com a pandemia... Você perguntou quando a gente mudou da cozinha para a cozinha industrial, porque você precisava mandar pelo correio. Isso, aí a gente alugou um espaço em uma cozinha com outra empresa. Então a gente não teve a nossa cozinha. Era um co-work. Exatamente. E essa outra empresa cozinhava o quê? É uma sobremesa francesa, chama Crème de Pot. Eu não sei o nome em português, mas é uma sobremesa super gostosa que parece um mousse, mas ela é mais um creminho, bem gostoso. E quando vocês foram para de vocês? Aí a gente começou a crescer muito nessa época, a cozinha ficou pequena e a gente começou a procurar, achamos um espaço super bacana e construímos a nossa própria cozinha. Isso foi em 2019. Que é essa que vocês estão hoje ainda. Que é que a gente tá hoje. Linda, eu adoro essa cozinha que você tá. E é uma cozinha enorme, a gente investiu bastante dinheiro porque a gente estava em crescimento. Numa fase de crescimento muito boa. 2019, que veio logo depois de 2019, pandemia. A gente inaugurou a cozinha em fevereiro, em março começou o lockdown. Nossa, um mês. Quando começou o lockdown, todos os nossos eventos foram cancelados, óbvio. Só que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tava todo mundo achou que ia ser 3 meses, né? Exatamente. 2 meses. Sim. Aí deu aquele pânico, porque afinal de contas a nossa família, né? É uma empresa da família. E hoje o Andrei trabalha só na Tiny Bee? Só na Tiny Bee. Então a única renda de vocês é lá, tanto da parte dele quanto sua. Exatamente. Bom, nessa época, todo mundo em casa, eu ia pra Tiny Bee pra fazer brigadeiro sozinha, sem funcionário nenhum. Porque a gente ainda estava tendo pedidos online, porque a gente vende nosso brigadeiro na loja virtual também. Aí eu tive a ideia. Já brigadeiros seus para pessoas que eu conheço nos Estados Unidos quando eu quero presentear. É verdade. Meu irmão mora lá. Aí o que eu pensei? Olha, tá todo mundo em casa, tá todo mundo desesperado, sem saber o que vai acontecer. Nós precisamos de uma comida afetiva. Ninguém vai comprar brigadeiro para comer em casa porque é um produto estrangeiro, na verdade. Que é comemorativo, você acha que é? Não, e vem numa caixinha toda bonitinha, caro. As pessoas não estão gastando dinheiro com produtos caros. Aí eu pensei, acho que também você já tinha um olhar, Rê, porque
quando a Tiny Bee chegou nesse patamar, você já vem falando repetidas vezes assim que você olhou o americano. Foi. Então, eu acho que esse seu olhar de tipo, o que que eu vou fazer? O que que os americanos estão precisando? O que que essa sociedade aqui onde eu moro está precisando no momento? E aí, quando você me fala de comida afetiva, faz total sentido eu entender por que que você foi pro cookie. Porque o cookie é tudo na vida dos americanos. Eles comem cookie no café da manhã, eles comem cookie no lanche da tarde, eles deixam no carro. Onde você vai tem cookie. Exatamente. Aí foi, Então foi que eu esse pensei. seu olhar já estava treinado para entender o lugar de lá, né? A necessidade de lá. Um ano antes da pandemia, no Natal anterior, a gente fez um teste com uma lojinha temporária num bairro que eu morava, que não é um lugar que passa muita gente. Então a gente teve uma loja por um mês. Eu falei, vou desenvolver um cookie. Esse ano, foi 2018. Falei, vou desenvolver um cookie recheado com brigadeiro. E eu vendi muito esse cookie na lojinha. Muito. Numa lojinha, num bairro que nem é tão movimentado. Num bairro que não era então, movimentado, que não tinha pessoas super passando o tempo E inteiro. por que você não tinha continuado com o cookie, então? Só voltou depois da pandemia? Porque terminamos a lojinha e a gente não tinha estrutura para manter fazer os tudo dois às produtos. vezes também, né? Exato, você tem que escolher o que realmente faz sentido, porque senão você acaba desviando a sua atenção, o seu foco e fazendo os dois meia boca. E isso só para fazer um gancho aqui que eu acho muito interessante, como as pessoas realmente têm que olhar para o seu consumidor. Sabe que a Mariana Ribeiro, minha amiga também, você não conhece ela lá pessoalmente, mas um dia tenho certeza que vai ter chance de conhecer. Ela que fornece os looks aqui para eu fazer o carona, tudo. Eu consumo a roupa dela no meu dia a dia. Ela tem uma visão de que ela sabe que o dia a dia é corrido. Então, olha como ela olhou para o cliente dela, mulher que trabalha fora, que não sei o quê. E aí aquela pessoa tem um evento e não tem como ir para a loja experimentar. Sabe o que ela faz, Rê? Ela manda uma sacola, mandou hoje lá em casa para mim. Uma sacola, ela fala, calor, frio, chique, não é chique, pede umas características do evento que você tem. E ela manda uma sacola para casa da pessoa, você experimenta na sua casa, escolhe o que você quer e manda de volta. Ela manda o motoboy levar e buscar. É uma comodidade que faz total sentido. E ela sacou isso no perfil das clientes dela. Então, olha como não é só na comida, não é só nos Estados Unidos, não é só aqui. É olhar o ser humano que consome o seu produto. Então, aí a gente, quando começou a pandemia, eu relancei o cookie, porque eu pensei, alimento comida afetiva, afetivo, o que o americano quer? Para mim era um chamariz para a pessoa vir para minha loja. E foi um sucesso. Por alguns meses. Nem ia na loja, né? Você mandava pelo correio igual o brigadeiro? Na nossa loja virtual. Tudo pelo correio. E aí, nesse meio tempo, enquanto estava tudo parado, as empresas que a gente já tinha desenvolvido um relacionamento, eles já confiavam na Tiny Bee, eles começaram a perguntar se a gente tinha eventos virtuais. E aí a gente desenvolveu... De novo, você ouviu o cliente. Você podia simplesmente responder, não, a gente não tem. Ouvimos o cliente, desenvolvemos o evento virtual em poucos meses. Tô aprendendo muito. E aí foi muito legal, porque teve uma aceitação incrível, foi uma explosão, a gente cresceu, sei lá, 20 vezes. E foi aí que a Tiny Bee foi parar nas páginas da Forbes. Forbes, gente, eu postei esses dias, porque a gente já tinha combinado essa conversa aqui, né, na visita dela do Brasil, mas aí coincidiu que eu torço tanto pelo seu sucesso, que eu sei o quanto você batalhou. Eu sei. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você ensina tudo isso de empreender? Eu estou prestes a lançar. Tem muita demanda, sempre tem pessoas me perguntando se eu ensino, se eu vou ensinar, se tem um curso. Porque empreender nos Estados Unidos é muito diferente de empreender aqui no Brasil. Então eu acho que existe uma necessidade muito grande. E quem te pergunta, são brasileiros tentando empreender lá? Tem americanos que se inspiram também, eu acho super legal, porque eu recebo mensagens muito carinhosas de pessoas que se inspiram. Eu já fiz palestra no Twitter sobre empreender, né? Mulheres que empreendem, eu sou latina. E aí, então eu tenho um carinho grande das americanas que também estão empreendendo, que se inspiram em mim. Mas o curso vai ser voltado para brasileiras que já estão fazendo alguma coisa na área da confeitaria ou comida só na área da confeitaria e querem a princípio da confeitaria, mas pessoas que queiram realmente sair da cozinha de casa, aprender a vender para americano. Você já lançou esse curso? Não, vou lançar o curso está quase pronto.
Para saber do seu curso é no perfil pessoal? No meu perfil pessoal. Tem que Vamos seguir deixar aqui, ó, Renata Stoica. Porque aí não tem nada a ver com a Tiny Bee. Aí vai ser um curso meu, porque eu quero dividir com as pessoas esse meu conhecimento, porque eu acho que é muito... Eu sei o que você sente, igual eu quero dividir o que quero mudou que a sua pessoas... vida. É igual eu falo do dinheiro, mudou a minha vida, eu quero levar para o mundo inteiro. É isso que você sente? Eu acho que as pessoas precisam aprender e ter essa oportunidade de crescer da forma que elas merecem e que elas querem. E eu sei que tem muita gente que mora fora, que faz curso com as confeiteiras aqui no Brasil, mas é diferente. Então, assim, a gente precisa se desvencilhar do Brasil para a gente poder crescer nos Estados Unidos, porque o que as pessoas querem lá é diferente do que as pessoas querem aqui. Então você acha que esse curso, se eu sou confeiteira aqui no Brasil, não é para mim? É só para quem vai fazer lá? Só para quem vai fazer lá. Ou se você quer morar nos Estados Unidos, tá? Eu vou mudar com meu marido daqui 3 meses, você quer começar alguma coisa, aí sim eu recomendo. E você acha que você ter sido algumas partes da sua vida irresponsável com o dinheiro, né? Porque você também tinha dívidas num certo momento, antes de você entrar em contato com esse namorado que era investidor, você acha que isso também faz você entender o valor do dinheiro, o valor que tudo que você tem que economizar, como que você tem que levar o seu negócio? Isso trouxe ensinamentos para você? Muitos ensinamentos. Eu aprendi que... Reserva de emergência. É importante ter reserva de emergência, é importante se planejar, é importante se conhecer e entender o que realmente faz diferença no faz seu sentido dia a dia, para você, o que faz né? sentido para você. Realmente vai fazer diferença eu ter uma bolsa X ou Y Y em vez da Y, né? Que é mais que eu posso pagar. O que traz, né? O que te traz? Sabe, eu aprendi também sem julgamento, né? Porque às vezes a gente fala que a compra, ela não é a bolsa. Porque a bolsa ali da esquina ou a bolsa da Prada é a mesma coisa de carregar nossos pertences. Essa é a função dela. Só que uma bolsa representa muito mais do que carregar nossos pertences. Ela é status. Ela é, às vezes, um significado de sucesso, ela é autoestima, ela é um monte de coisa. Então, às vezes, aquilo é importante para a pessoa naquele momento da vida dela por algum motivo. É ok. O que não é ok é o que a gente fazia lá atrás, quando a gente era irresponsável. É ter coisas e querer coisas que naquele momento sim fazem sentido pra gente, mas o peso do que o buraco financeiro causa depois é muito pior do que se a gente não tivesse tido aquilo. Nossa, então, igual a gente fala do total. restaurante, de tudo. O trabalho que deu para eu colocar minha vida financeira em ordem, né, não compensa os nossos jantares. Não. Compensa pela companhia, sim, amizades que a gente leva para a vida toda, mas eu seria amiga dessas pessoas em casa. E seria feliz sem Exatamente. aquilo na sua vida. Então é isso, eu acho que o peso não pode ser. Então, tudo a gente pode querer, desde que não seja pior do que... Trazendo consequências que vão te graves, fazer infelizes e que aquilo não vai fazer tanto sentido mais. Né? A felicidade de uma bolsa daquela, mesmo que ela signifique tantos outros pormenores emocionais, não supera a dor de uma dívida, né? Não. Então é isso. Acaba não valendo a pena. E estamos chegando no seu destino e eu queria dar mais 50 voltas no quarteirão. Eu também, estava com tanta Puxa saudade. vida. Que papo gostoso. São Francisco podia ser aqui em Campinas, né? Gente, e eu ia tão ficar tão longe. feliz. É tão longe. Mas... Eu fico cobrando das amigas, tem que Vem viver, aqui. mas eu sei, é super difícil. Não, mas de a gente vai, tá na nossa meta. É que por causa das milhas, a gente costuma escolhendo lugares onde as milhas estão com promoção. Então, uma hora eu vou te ligar e falar, compramos São Francisco, mas... Exatamente, eu quero que você continue sendo essa mulher que planeja e que tá mudando vidas. Eu fico muito feliz, sim. Tu tem muito orgulho do que você tá fazendo, Lupa. Olha, fico muito feliz de ter pessoas não que tenho torçam por palavras. mim, assim como eu torço por Sempre. vocês, amiga. Não vamos chorar de novo, hein? Chega de emoções. E Rê, agora que nós estamos chegando aqui, eu vou entrar aqui no seu quarteirão que eu preciso te deixar. E eu quero te perguntar uma coisa. Assim como eu tive uma chave que virou um dia para mudar minha vida financeira, e assim como o carro financeiro precisa de uma chave, eu queria que você deixasse uma chave para a vida das pessoas que assistiram a gente aqui até agora. O que você diria? Uma chave que virou. Eu acho que o que eu acho que realmente fez a diferença foi sair da minha zona de conforto. Então a chave que você deixaria é não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Não tenha medo de sair da zona de conforto, porque coisas maravilhosas acontecem
só quando você sai da sua zona de conforto. Muito bom, amiga. Muito bom. E se você gostou desse episódio, se você chorou com a gente, se você riu da festa de travesseiro, não esquece de seguir, curtir, compartilhar com quem você acha que vai gostar dessa história também. Amiga, foi um prazer estar com você. Eu amo a sua vida tanto. E olha só, a gente tem outra patrocinadora, que é a My Cake, que faz aquele bolo de abobrinha delicioso. Quero comer. E eu espero você em casa para um café ainda essa semana para você provar esse bolo, tá bom? Combinado. Vejo vocês. Obrigada. Tchau, amiga. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. E esse foi mais um Carona Financeira. Vejo você no próximo.